Olá, pessoal! Hoje nós estamos começando o primeiro Papo com a Rita. E eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que é a Leandra, que é minha amiga pessoal, que é minha companheira de trabalho, de parceria, e que é uma pessoa que a gente já tem uma convivência há algum tempo. E hoje eu quero conversar com ela sobre cooperativismo, sobre liderança feminina e sobre o protagonismo da mulher no agro. Então eu quero que você se apresente para o nosso público. Leandra, quem é você? Olá, pessoal. Então, primeiramente, eu agradeço, Rita, imensamente pelo convite de estar aqui hoje e juntas nós podermos compartilhar um pouquinho dessa nossa caminhada, dessa nossa trajetória. Então, para mim é uma honra dividir esse momento contigo. Eu sou Leandra Cristina Miglioranza. E quem é a Leandra? A Leandra é, primeiramente, filha, mãe, esposa, agricultora, uma liderança feminina, cooperativista, empreendedora, líder da comunidade, enfim, poderia até se dizer que talvez multifunções, mas assim, cada uma delas eu me encontro e eu me represento. Então, faz todo sentido para mim todas essas funções. Então compartilha conosco como que foi o teu início com o cooperativismo, teu primeiro contato com o cooperativismo. Então, Rita, tu deves lembrar, né, como surgiu. Então, o cooperativismo na minha vida, ele começou em 2012, depois daquele lindo e maravilhoso convite que chegou até as minhas mãos, né, por você, para juntas a gente fazermos o primeiro modular Kaminsky Mulher. Então foi através desse convite, através dessa participação que o cooperativismo começou a existir na minha vida. Porque a partir do Kaminsky Mulher nasceu o primeiro núcleo feminino. Uhum. E esse foi um passo importante que trouxe para você uma oportunidade na liderança feminina, que hoje você tem uma representação nacional. Compartilha com a gente sobre essa trajetória. A partir de 2012, quando você iniciou o Kaminsky Mulher e trouxe uma transformação para a minha vida. E eu comecei a compreender o cooperativismo e eu comecei a entender que o cooperativismo ele fazia parte da minha vida, só eu não tinha o encontrado ainda. E depois disso eu comecei a estudar, comecei a me dedicar mais para me entender verdadeiramente o cooperativismo. E eu descobri um mundo que eu não havia descoberto antes, que é o viver pela cooperação. Então, através disso, muitas oportunidades foram surgindo, né? Por conta dessa dedicação, por conta de estar cooperando. Então, com o tempo, foram surgindo oportunidades de coordenação do núcleo feminino. Depois da coordenação do núcleo feminino, veio a oportunidade de participar do Comitê Estadual de Liderança Feminina e hoje o Comitê Nacional. Então eu falo para você, Rita, que tudo é parte de um aprendizado, de algo que você precisa começar, precisa estar disposta a se envolver e precisa querer trilhar esse caminho, né? E como a gente costuma comentar, né, Leandra, as oportunidades aparecem quando a gente está preparado para elas, né? Exatamente. Mas para a gente se preparar para as oportunidades, a gente tem que estar disposta a sair daquela zona de conforto, daquele conhecido e se arriscar em novos caminhos, em novos aprendizados, né? Exatamente. Que conselho que você daria para as mulheres que estão lá com alguns sonhos dentro da gaveta e que não têm a coragem ainda de tomar a iniciativa de colocar em prática? Como que seria o primeiro passo? O primeiro passo é, primeiramente, você descobrir dentro de você que você é capaz. Eu creio que esse é o primeiro passo e esse foi o passo assim que me moveu a eu sair daquela zona de conforto que eu vivia, daquela Leandra que vivia lá atrás naquela zona de conforto e achava que tudo era lindo e maravilhoso,
mas que tinha um mundo gigante a ser descoberto, só precisava provar para ela mesma que ela era capaz de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e transformar a sua vida. Então, o meu conselho para as mulheres principalmente é que nós, enquanto mulheres, nós temos talvez uma dificuldade de a gente alcançar os nossos objetivos, porque muitas vezes a gente acha que aquilo não nos pertence, ou eu não me sinto parte daquilo. Mas, na realidade, o que acontece é que todas nós temos infinitas capacidades. Basta apenas a gente querer fazer parte. Então, você precisa provar para você mesmo que você é capaz de alcançar os seus objetivos. Que seria, então, conhecer os próprios talentos, reconhecer que tem um potencial aí, e ter a coragem de se colocar em movimento para que isso aconteça, para que esse potencial seja mostrado e o talento seja exercido, praticado e colocado a serviço. Exato. Primeiro da gente mesma e depois dos outros. Isso, a gente comenta muito isso, né, Rita? Que primeiro a gente precisa cuidar de nós, né? Porque se nós estivermos bem, com certeza, a gente vai poder compartilhar esses talentos que nós temos com as demais pessoas. Mas primeiro a gente precisa cuidar de nós, né? Considerando que hoje, como coordenadora do Comitê Nacional, você também representa as mulheres no Brasil. Como coordenadora do Elas pelo COPE, que é um projeto da OCB, como que tem sido essa experiência e o que você vê ainda que tem potencial para ser desenvolvido em relação às lideranças femininas a nível nacional? Então, Rita, como coordenadora agora é bastante desafiador para mim. Ser coordenadora de um grupo tão grande, né? Porque envolve todas as regiões brasileiras. E como envolve todas essas regiões, cada região tem sua particularidade. E nós precisamos juntar essas particularidades de cada região e trazer para o nosso coletivo. Então, é desafiador. Mas eu falo para você, Rita, que as dificuldades que nós encontramos como mulheres, todas nós mulheres temos essas mesmas dificuldades. Então isso se torna algo que você pode ajudar, você pode contribuir com aquilo que você aprendeu no longo da tua caminhada e levar isso para compartilhar com as demais mulheres. Porque assim, aonde tem um grupo de mulheres, seja aqui, seja no Nordeste, seja na Bahia ou seja em Brasília, aonde quer que tenha um grupo de mulheres, quando a gente está unida, a gente só tem a somar. E a gente, com essa soma, a gente consegue alcançar os nossos objetivos com mais facilidade, juntas e unidas. Então, o propósito do Comitê Nacional é principalmente fortalecer essas lideranças femininas. E o que é que a gente tem feito? A gente tem abrido caminhos, porque essa nossa geração, o nosso trabalho na liderança feminina do cooperativismo é algo, dá para se dizer assim, ainda muito novo. Então, nós estamos no abrir caminhos para as futuras gerações, por isso nós encontramos um pouco mais de dificuldade agora, mas nós estamos seguras que as mulheres têm muitos lugares para ocuparem dentro do cooperativismo e elas têm um potencial gigante para isso. Então essa o nosso trabalho diário com o comitê. E se lembra das nossas conversas, né, que tipo, o cooperativismo já é meio próprio das mulheres, né, quando a gente quer realizar alguma coisa, a gente busca se juntar para fazer isso. E você comentou também comigo que em alguns estados ainda não existe, né, o cooperativismo,
Ele começou no Brasil, no Rio Grande do Sul, e de certa forma foi subindo, né? Sim. Então tem também esse objetivo de incentivar o cooperativismo através das mulheres nos estados onde ele ainda não atua? Isso, e esse é o nosso propósito enquanto coordenação do Comitê Nacional, levar o cooperativismo para as regiões do Brasil aonde ele ainda não é conhecido. Então esse é o nosso propósito, de poder estar trabalhando nesses lugares e poder mostrar para as pessoas que o cooperativismo é algo maravilhoso, quando ele é vivido de maneira correta. Isso, né? baseado nos princípios e valores, né? Exatamente. Quando foi que você sentiu que tinha espaço para as mulheres, para você, onde as decisões são tomadas? Se ainda tem mulheres que não se sentem à vontade ou não se sentem no direito de ocupar espaços de decisões, principalmente no agro, né? Sim, Rita, esse também é um caminho bastante desafiador, né? Que a gente encontra no nosso dia a dia. E tu sabe por quê, Rita? Porque a nossa geração, a nossa época, nas nossas famílias, nós éramos orientadas ao quê? Que a mulher deveria sair para encontrar um trabalho, para trabalhar na cidade, né? Porque o campo não era um futuro. Então as filhas iam para uma faculdade, arquitetura, direito, psicologia, e os filhos ficavam na propriedade para fazer a gestão e trabalho da propriedade, né? Exatamente. Esse era um padrão, né? Isso, era um padrão e era muito seguido, né? Pela maior parte das famílias, então dificilmente você via mulheres atuando no campo, era muito raro isso acontecer. E porque era essa orientação que a gente tinha na época. Então, foi difícil essa parte de você encontrar um caminho para você se sentir pertencente àquilo. Então, foi através do cooperativismo, foi o cooperativismo que trouxe essa visão para a minha vida de que sim, o campo era parte da minha vida e eu precisava retornar para casa para mim poder entender que aquele era o meu lugar e eu precisava ocupar o meu espaço. Porque eu sabia fazer muitas coisas, eu sabia dirigir máquinas, mas eu não me encontrava no direito de fazer aquilo, porque aquilo particularmente era algo masculino. Então, aos poucos, esses tabus dentro da minha propriedade foram se quebrando e hoje eu consigo trabalhar com isso de uma forma assim, muito natural. E de muito orgulho também, porque para os meus filhos, ver a mãe dirigir um caminhão, dirigir uma colheitadeira, para os meus filhos isso é muito gratificante para eles e para mim também. Então, estar no campo, trabalhar ao lado do esposo, ao lado da família, fazer com que o teu negócio do agro prospere, é algo que você precisa ter a capacidade e a coragem de se colocar à disposição, de querer fazer parte daquele que é o teu negócio, porque é o negócio da tua família. Isso. Então você precisa se envolver, né? E a gente percebe também assim que com a evolução da tecnologia e o trabalho da agricultura deixou de ser essencialmente braçal, onde exigia mais força, isso também abriu espaço para a mulher, né? Porque o uso da tecnologia facilita o trabalho, né? Diminui o trabalho braçal e facilita para que a mulher também possa trabalhar e operar máquinas e trabalhar no plantio, na colheita, porque a tecnologia veio para abrir esse caminho, né? Exatamente. Mas é aquela questão, Rita, que a gente conversa sempre, né? Você precisa estar disposta e você precisa pagar o preço disso. Porque cada coisa que você for fazer vai exigir de você. Então, você precisa querer sair da tua zona de conforto. E estar disposta a aprender. Exatamente. Errar também, né? Para poder aprender. Ter a humildade. Eu sempre falo muito em humildade, porque nós temos que ser humildes o suficiente para admitir que nós vamos errar, sim,
mas em algum momento nós vamos acertar. E quando nós acertarmos, nós precisamos comemorar os nossos acertos e aprender com os nossos erros. Isso. E levando o tempo necessário, né? Porque todo o aprendizado tem que ter uma dedicação e leva um tempo, né? Além de toda essa dedicação, nós mulheres, para nós fazermos qualquer atividade que seja diferente, seja como empreendedora, seja como agricultora, seja como cooperativista, nós precisamos estudar muito e conhecer daquilo. O que para o homem tudo isso vem com mais facilidade, porque para o homem isso se torna muito mais ameno. Para a mulher, você, antes de você se colocar numa posição dessas, você primeiro precisa conhecer, precisa ter o conhecimento necessário para você estar confiante de que sim, eu posso ser empreendedora, eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Então, para a mulher sempre o caminho vai ser mais difícil. Tem que provar a capacidade, né? Exato. Hoje, o que você diria para aquela Leandra lá atrás, no começo, aquela adolescente que tinha sonhos, expectativas, que também recebia muitos nãos, tipo, você não é capaz, você não pode, você não deve, isso não é para mulher. A Leandra madura de hoje, o que você diria para a Leandra jovem? De coração, Rita, eu diria para aquela Leandra, aquela menina que tinha muitos sonhos e esses sonhos estavam guardados, não tinha expectativa nenhuma de ser alguém na vida pelos nãos e pelos desafios que enfrentava da época. Eu diria para ela assim, muito obrigada assim pela coragem de ela não desistir, dela não desanimar e dela ter a capacidade de enfrentar os desafios e hoje se tornar a mulher que ela é. Então eu diria para aquela Leandra tímida, muito obrigada pela coragem que ela teve. E a Leandra de hoje, que legado quer deixar? A Leandra de hoje, eu poderia dizer assim, Rita, que se eu conseguir deixar em apenas uma palavra um legado para as pessoas, eu gostaria de que as pessoas pudessem ter no coração gratidão. Porque a gratidão transforma a vida das pessoas. Então, se eu conseguir plantar no coração de uma pessoa que seja o grande potencial que há na gratidão, eu já vou me considerar uma mulher muito feliz por ter levado alguém a entender o verdadeiro sentimento da gratidão. Então, Leandra, eu quero te agradecer de coração a honra que você está me dando de fazer esse primeiro papo com a Rita, contar da tua trajetória, contar da tua história e dos teus planos. Isso enriqueceu muito a nossa conversa e que ela sirva de inspiração para mais mulheres, mais pessoas que queiram compartilhar suas histórias, trazer informações e experiências que sejam motivadoras. Nós temos o direito de desanimar, mas a gente não tem o direito de desistir. Então, quando a gente tem um sonho, tem um plano, sente que tem um potencial e uma capacidade, a gente precisa ter a coragem de colocar isso em prática e buscar os caminhos para realizar os nossos sonhos e colocar, como a gente falou, o nosso potencial a serviço da humanidade, mas principalmente, primeiro, as pessoas que estão ao nosso entorno. Muito obrigada. E para mim é uma honra e uma alegria ter a tua amizade, a tua parceria, o teu companheirismo e esse trabalho que a gente quer realizar junto pelo cooperativismo e principalmente pelas mulheres. Muito obrigada. Eu honro, agradeço e você sabe o quão especial você é para mim, o quanto você contribuiu com a minha trajetória. Então eu sou muito grata por tê-la em minha vida e por hoje estarmos juntas podendo compartilhar um pouquinho desse nosso mundo. Gratidão.